Olá, tudo bem com você? Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um encontro nosso aqui no canal do Observatório da Televisão no YouTube e também na sua plataforma de podcast preferida, né? Caso você não possa acompanhar o vídeo, pode acompanhar aqui os nossos conteúdos também por áudio. Agora procure lá. Nosso TBT da televisão nessa semana tem como tema os congelamentos ou efeitos especiais assim para marcar o fim dos capítulos, aquela deixa de suspense para nós acompanharmos no dia seguinte, né? Não é toda novela que os tem, como Avenida Brasil, que agora está em cartaz, não vale a pena ver de novo, ficou muito marcada pela imagem congelada em preto e branco, um efeito sonoro, ao fundo elementos que nós podemos identificar como, quem sabe, os faróis dos carros que transitam ali pela Avenida Brasil, que dá título à novela do João Emanuel Carneiro, né? E algumas novelas, na trajetória de centenas e centenas de títulos que temos aqui na nossa teledramaturgia, também tiveram efeitos assim que ficaram marcados na memória dos espectadores, e o nosso TBT da TV nessa semana relembrará alguns deles, né? Nos anos 90, a próxima vítima de Silvio de Abreu foi, como Avenida Brasil, um grande sucesso do horário nobre da TV Globo, né? Na época era chamado de novela das 8. E essa novela tinha um grande suspense que controlava, regia toda a trama, né? Qualquer um dos seus personagens podia ser o assassino misterioso que matava as pessoas, qualquer um dos personagens poderia ser assassinado e, né, o público tinha 3 mistérios a desvendar. Quem é o assassino, por que esse assassino mata e quem será a sua próxima vítima, né? Porque a motivação desse assassino também era um grande mistério e um puxava o outro. A cada capítulo, o gancho para o capítulo seguinte dava lugar a um congelamento da imagem. Era algo como se o assassino mirasse naquela pessoa que a imagem congelou e desse o tiro certeiro. Aquilo ficou muito marcado. Infelizmente, na reprise que a novela teve no ano 2000, não vale a pena ver de novo, esse congelamento, esse estilhaçado, não foi mantido, como agora tem sido mantido o congelamento de Avenida Brasil. Inclusive eu mesmo, Fábio Costa, paguei pela minha língua, porque algumas semanas atrás, quando se tornou oficial a escolha de Avenida Brasil para a reprise, eu duvidei de que esse congelamento fosse mantido nos capítulos que já estão no ar, né? Justamente porque, a exemplo de outras novelas com esse tipo de efeito que não o tiveram na reprise, não botei fé. Mas, como me disseram amigos meus, né, realmente faz todo sentido que, por ter ficado muito marcado, ser muito significativo para os muitos fãs que a novela tem, né, não são poucos, que eles, quem sabe, mantivessem. E nas chamadas da reprise o congelamento já voltou. Então, vamos dizer assim que faço aqui um mea-culpa, me retrato por ter duvidado da manutenção desse congelamento na reapresentação. A primeira novela, nós podemos considerar, que teve uma marcação especial assim no efeito de final de capítulo, foi em 1984, também no horário nobre da TV Globo, Corpo a Corpo, de Gilberto Braga. Corpo a Corpo terminava com um congelamento, a imagem congelava, e antes de aparecer a vinheta das cenas do próximo capítulo, ouvia-se um barulho assim que lembrava o tema da abertura, um barulho assim, uau, uau, e aí, né? Você ficava no suspense para saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Vale tudo que eu citei há pouco, tem um congela, a imagem ela se desvanece, primeiro fica em branco e preto, depois vai sumindo, e aí entrava a vinheta de a seguir cenas do próximo capítulo, tudo isso ao som de um sambinha, né? Também no clima do tema da abertura da novela, que era Brasil, do Cazuza, na interpretação de Gal Costa, né? Pátria Minha, em 1994, congelava no último ator que aparecesse em cena e a sua imagem se transformava num quadro, numa pintura, né? E esse efeito foi rememorado em outras novelas posteriores e também já tinha sido utilizado antes. Por exemplo, em Pedra sobre Pedra, de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, no ano de 1992. Como na própria abertura da novela, algumas imagens se transformavam em pinturas e também as formas naturais da região da Chapada Diamantina se transformavam em partes do corpo de uma bela mulher, que era Mônica Fraga, né? Esse efeito, o mesmo efeito da pintura da abertura, voltava para encerrar os capítulos da novela. Recentemente, outros tipos de efeito foram criados em sequências de novelas de vários horários. As novelas das 6, as novelas das 7 da TV Globo e também fora dela, né?
Na novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, que atualmente está em reprise com bastante sucesso, ali na faixa de 9 da noite, né? O capítulo sempre se encerrava no close de algum dos personagens e a foto, a imagem congelada se transformava numa foto com um ícone, lembrando algo como se fosse uma postagem no Instagram ou numa rede social qualquer, né? Em Alma Gêmea, de Valcir Carrasco, novela de 2005, e em Era Uma Vez, de Walter Negrão, que foi exibida 7 anos antes, em 1998, duas novelas das 6 da TV Globo, tivemos um efeito semelhante. Ao final do capítulo, com a imagem no congela, ela se transformava numa ilustração de um grande livro que levava o nome da novela, né? No caso de Era Uma Vez, a capa do livro mostrava Era Uma Vez, de Walter Negrão. Em Alma Gêmea não tinha o nome do Valcir, mas a ideia era a mesma. Um grande livro, como se aquele livro contasse a história da novela toda, que nós ainda não sabemos qual é. E muitas vezes nem o autor, né? Porque ele começa de um jeito e não sabe como vai terminar, embora tenha uma leve ideia. Os efeitos de final de capítulo servem para dar um molho a mais nessa emoção que nós temos de acompanhar o próximo capítulo. Claro. Porém, às vezes eles podem ter essa identificação maior de maneira a completar o espetáculo, né? Compõem um conjunto com a abertura propriamente, a trilha sonora, as vinhetas do intervalo, e por isso eles se tornam muito importantes em determinadas novelas, né? Nós podemos citar vários exemplos. I Love Paraisópolis, de Alcides Nogueira e Mário Teixeira, no ar às 7 da noite em 2015, terminava com, não necessariamente um congelamento, mas na última cena, a paisagem da favela misturada com os prédios, o ambiente no qual a novela se passava, né? Ela virava assim em placas que cobriam a imagem do último ator em cena. Lado a Lado, de João Ximenes Braga e Cláudia Lage, novela das 6 em 2012, que ganhou o Emmy, né? Não foi a primeira, mas foi a segunda novela, aliás, a terceira novela brasileira a ganhar o Emmy na categoria de melhor novela. E Terra Nostra, da virada do século, não só da década, mas do século, né? Ali de 99 para 2000, elas tinham um efeito semelhante no final dos seus capítulos. Como elas se passavam em épocas bastante longínquas, mas que já tinham registro de imagem em movimento, a equipe da novela decidiu, nos dois casos, encerrar os capítulos com uma imagem que dava uma impressão de estar envelhecida, como os filmes muito antigos do tempo do cinema mudo. Até que, como parecendo que o filme está gasto ou tem algum problema, aquele efeito assim como um fogo, muito mal comparando, faz com que a imagem suma de vez e venham os créditos finais dos capítulos, né? Sete Pecados, outra novela de Valcir Carrasco, em 2007, sua estreia como autor das novelas das 7, terminava o capítulo sempre num congelamento de um ator que se transformava na efígie, na imagem de uma carta, de um grande baralho, né? E esse baralho era descortinado ali, era apresentado por sobre uma mesa, sempre ao final dos capítulos. E temos muitos efeitos como esse a relembrar, mas, sem dúvida, os que estamos aqui citando hoje e o de Avenida Brasil, que nos deu a deixa para esse encontro do TBT da TV desta semana, são alguns dos mais lembrados, dos mais memoráveis, e com certeza vai faltar algum que, se você quiser, pode deixar aqui nos comentários deste vídeo para uma nova edição dos efeitos de final de capítulo futuramente, por que não? Na próxima semana nós estamos de volta. Inscreva-se aqui no nosso canal se você não tiver feito isso ainda. Acompanhe o conteúdo em áudio dos podcasts do Observatório da Televisão. Um abraço. Tchau, tchau.